Da live já aqui prontinha para o mover de Deus hoje. Já vamos orando, pedindo o Espírito Santo para que entre, né, e que tudo seja direcionado, conduzido por Ele, que a graça e a presença do Senhor venha sobre nós, que nós possamos adentrar nesse dia na certeza que o Senhor está conosco. E nós vamos hoje para a leitura de 2 Reis 21, que diz: quanto mais longe de Deus, mais perto das consequências. Nós precisamos buscar a Deus, né? Então, até onde uma vida longe de Deus pode chegar? Nós tínhamos aqui Manassés, que era rei de Judá, e ele começa a fazer uma idolatria extrema. Ele começa realmente a fazer altares pagãos, feitiçaria, sacrifica até o próprio filho. Deus envia profetas anunciando o juízo em Jerusalém, né? E Amon reina no mesmo caminho errado, né? E é assassinado, e seu filho assume o trono. Então nós temos uma consequência aqui de descendências, né? Sendo mortas, sendo realmente vivendo uma turbulência. E Manassés realmente vem com muita crueldade, em um sentido de trazer altares pagãos, né? Então nós vamos para a leitura dessa palavra, tendo a certeza que o Espírito Santo está conosco, e diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era um homem onde sua mãe era Efzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios. O Senhor expulsara suas possessões diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos Ezequias, seu pai, e também tinha destruído e levantou os altares de Baal, e fez um bosque que fizeram com Acabe. E o rei Acabe se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura de bosque que tinha feito na casa do Senhor. Dissera a Davi Salomão, seu filho: nessa casa de Jerusalém escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não mais farei mover o pé de Israel dessa terra, e tenho dado aos meus pais, contanto somente tenho cuidado para fazer conforme tudo que tinha ordenado, conforme a lei de Moisés, meu servo, lhe ordenou. E porém não lhe ouviram, porém Manassés de tal modo fez errar, e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos e dos profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez as abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, e foram antes dele, e até também em Judá fez pecar os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer o mal sobre Jerusalém e Judá, e também que ouvir lhe ficarão tinindo ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o prumo da casa de Acabe, limpando Jerusalém como que limpa o prato, e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-lo-eis às mãos dos inimigos, que servirão de presos despojos para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e provocaram a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encheu Jerusalém de um outro extremo, afora o pecado que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto mais os feitos de Manassés e tudo o que fez, o pecado que praticou, porventura não está escrito no livro de crônica do rei de Judá. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, e no jardim de Uzá. Amon, seu filho, reinou no seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 22 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Mesulemete, filha de Arons e Jotibá, e fez que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram Manassés seu pai, porquanto andou no caminho em que andara seu pai, serviu a ídolos, e seu pai tinha servido e inclinou diante deles, e assim deixou o caminho de Deus de seus pais, e andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram os reis de sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos os conspiraram o rei de Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, em seu lugar. Quanto mais atos de Amon, e fez porventura que está escrito no livro de crônicas, rei de Judá, e sepultaram sua sepultura no lugar de Uzá, e Josias, seus filhos, reinou em seu lugar. Então nós vemos aqui um monte de coisa que vem, né, sucedendo a desobediência ao Senhor. Então o primeiro ponto que a gente vê aqui, o afastamento de Deus,
pode se tornar profundo. Quando não vigiamos, o coração se afasta. E quanto mais se afasta, mais vem coisas do inimigo sobre isso, certo? Segundo, nossas escolhas influenciam outras pessoas, nossa vida espiritual impacta quem está do nosso lado. E você vê que a sucessão de outros reis viviam nas mesmas práticas, né? Terceiro, Deus sempre avisa antes do juízo. O pecado traz consequências reais. O pecado nunca é inofensivo. Sempre existe um chamado arrependimento. Quando há vida, há oportunidade de voltar para Deus. Eu escolho voltar sempre para Deus. Determine isso. Eu escolho voltar sempre para Deus. Eu escolho voltar sempre para Deus. Por quê? Porque a palavra diz, né, em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Diante disso, nós vamos tomar posse da nossa vitória. Amém? Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.